Olá a todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Barão. Hoje para falar um pouquinho sobre as questões de terceira fase de política internacional. Eu comentei com vocês nas aulas anteriores, nas apresentações anteriores, que desde 2012, 2013 as questões foram mudando um pouco, e um dos temas mais importantes, como eu comentei, é em relação à precisão sobre o que é pedido no enunciado. Mas, para conseguir ser preciso em relação ao que é pedido no enunciado, é sempre bom bem entender aquilo que está sendo proposto pelo examinador. E, nesse sentido, o que vocês mais precisam levar em conta é justamente como ler o enunciado quando ele não vai se restringir à pergunta, quando ele vai ter um excerto motivador para vocês também. Nesse sentido, já em 2013, a gente tem um excelente exemplo que veio na primeira questão de política internacional. Era uma questão acerca da crise na Síria. Essa questão tinha dois excertos, um sobre o John Ruggie falando sobre o multilateralismo e um outro excerto num tom um pouco mais diplomático. Na verdade, esse era um discurso de posse do Figueiredo no cargo de chanceler. E eu vou usar essa questão como exemplo, especialmente porque a gente não sabe exatamente o que passa na cabeça do examinador. Quem são os examinadores? A gente tem ideias, claro, mas isso não é algo exposto, e também os examinadores, obviamente, vão ser bastante cautelosos em relação às questões, em relação ao sigilo das questões, e, portanto, a melhor forma que nós temos para conhecer aquilo que o examinador pensa, ou para entender o que é pedido, são justamente as questões bem avaliadas dos anos anteriores. Nesse sentido, o guia de estudo se torna uma ferramenta bastante valiosa, porque é justamente no guia que a gente vai conseguir ter uma ideia um pouco melhor sobre aquilo que é exigido de vocês e sobre como as questões são corrigidas. É justamente por isso que o exemplo que eu vou dar hoje para vocês é uma questão que foi colocada no guia de estudo de 2014. Esse guia de 2014 ainda não eram os guias feitos pelas turmas que foram aprovadas, né, ainda era o guia oficial. O guia de 2014, referente às questões do ano anterior, ele apresentou uma resposta, a resposta do Vitor Augusto Carvalho Salgado da Cruz, que teve 27 de 30 nessa primeira questão. Bom, o enunciado era o seguinte, eu vou ler aqui não os excertos, mas só o enunciado. Considerando os trechos acima como motivadores, elabore o conceito de multilateralismo, examine as funções do Conselho de Segurança e, com base nisso, analise o tratamento internacional do conflito na Síria. Primeira coisa que salta aos olhos quando a gente lê esse enunciado é justamente a complexidade dele e o fato de, como eu havia comentado, ele ter mais de um ponto a ser abordado. Ele vai ter, nesse caso, elaborar o conceito de multilateralismo, então uma questão conceitual também, examinar as funções e o tratamento do conflito na Síria. São 3 pontos que precisam ser abordados nessa questão de 90 linhas. E claro que esses 3 pontos deveriam pautar, deveriam orientar a resposta de vocês. Quanto a isso, não é muito novidade, ainda que muitas vezes nas correções dos cursos de exercício que eu tenho, haja uma certa dificuldade em responder com precisão o que está sendo pedido, eu vou partir do pressuposto de que vocês já entenderam exatamente que vocês não podem fugir ao enunciado, não podem fugir ao tema da questão. Mas, se vocês perceberem também, esse enunciado ele dá ensejo para que vários temas sejam abordados, para que várias perspectivas diferentes sejam abordadas. E como que o examinador tenta auxiliar vocês nesse caminho de resposta, ele vai apresentar 2 excertos. O que eu quero que vocês percebam é que o excerto ele é colocado na questão para auxiliar vocês. O excerto calibra a resposta de vocês. O excerto indica alguns caminhos que vocês podem explorar na hora de responder o que está sendo pedido. E, obviamente, se vocês levam o excerto em conta, se vocês leem com cuidado e extraem do excerto tudo aquilo que é possível, isso é um treino que vocês precisam fazer, vocês vão ter mais facilidade na hora de responder, mais agilidade e vão ter alguma garantia de que vocês estão de acordo com aquilo que é esperado pelo examinador. Bom, dito isso, vamos agora para os excertos em si. O primeiro deles, que era o discurso do Figueiredo, dizia o seguinte: os desdobramentos preocupantes no campo da paz e da segurança internacional demonstram a necessidade de valorização cada vez maior da diplomacia e dos meios pacíficos de solução de controvérsia. Neste, assim como em outros casos, estaremos atentos à contribuição que o Brasil pode e deve dar, especialmente no contexto de uma já inadiável transformação da governança internacional que inclui a reforma do Conselho de Segurança.
Esse primeiro excerto está falando justamente sobre o papel do Brasil e sobre a reforma do Conselho de Segurança. E percebam, a reforma do Conselho não era um tema que foi pedido para vocês no enunciado, ele é um tema que foi mencionado no excerto. O primeiro ponto que eu quero que vocês estejam atentos. O segundo excerto é o seguinte: o traço definidor do multilateralismo não é apenas que ele coordena as políticas nacionais entre grupos de 3 ou mais estados, mas adicionalmente que o faz com base em certos princípios de ordenamento nas relações entre os estados. Bom, fica muito claro, portanto, como o excerto pode ajudar vocês. Se uma tendência, olhando, elabora o conceito de multilateralismo, seria somente responder falando que ele vai envolver 3 ou mais estados, ou seja, somente responder levando em conta o aspecto quantitativo, vocês já percebem pelo excerto que vocês vão precisar ir além, que é justamente a tese do Ruggie que vocês deveriam abordar na resposta. O que ele vai dizer é que, além do aspecto quantitativo de 3 ou mais participantes, no multilateralismo existe um aspecto qualitativo também, que é justamente o respeito a esses certos princípios de ordenamento das relações entre os estados. É o que John Ruggie, em outros textos, vai chamar de princípios gerais de conduta, como a reciprocidade difusa, como a igualdade entre os participantes, como a não discriminação entre os participantes, ou entre quem está dentro e fora desses arranjos multilaterais, e assim por diante. Então percebam que o excerto do Ruggie, ele vai orientar vocês, ele vai conseguir complementar, refinar a resposta de vocês, para quem utilizou bem o excerto, acerca do que é o multilateralismo. E em relação ao restante, examine as funções do Conselho de Segurança e, com base nisso, analise o tratamento internacional do conflito da Síria. O que eu quero indicar para vocês é que, na resposta que foi para o guia de estudo, teve um parágrafo inteiro dedicado à reforma do Conselho de Segurança e também foi bastante explorado aquilo que o Brasil poderia trazer nesse sentido, de que forma o Brasil poderia contribuir para a manutenção da paz e da segurança nesse contexto. Como eu falei para vocês, a forma que a gente tem para conhecer aquilo que o examinador deseja, para entender melhor o que é esperado de vocês na questão, são justamente os espelhos que nós temos de prova, as questões que foram selecionadas para o guia de estudo. Se o examinador selecionou para o guia uma questão que falava bastante sobre a reforma do Conselho de Segurança, é claro que ele está dando um indicativo de que o excerto não é meramente motivador, que o excerto integra, sim, o enunciado e, portanto, os temas, os conceitos, os argumentos elaborados nos excertos que são apresentados para vocês, eles devem, sim, fazer parte da resposta. Bom, na semana passada, vocês sabem que a ideia desse programa é ser um pouco mais rápido, mas na semana passada eu acabei me empolgando e fiquei 40 minutos aqui falando. Essa semana eu quis ser um pouco mais conciso, portanto, eu não vou me estender muito, mas que fique justamente esse ponto como grande aprendizado de hoje. O excerto, ele faz parte do enunciado. O excerto está lá para ajudar vocês, tanto em relação a conceitos como em relação a temas. Quando vocês forem organizar a resposta de vocês, dediquem atenção ao excerto, procurem extrair dele tudo aquilo que é possível, porque normalmente os excertos selecionados são ricos. O examinador, muitas vezes, passa horas e horas e horas buscando o excerto mais adequado para a questão que ele quer fazer. Portanto, não desconsiderem o trabalho do examinador e não ignorem o examinador de vocês. Tudo bem? Bom, hoje, mais rápido, esses são os conselhos que eu queria apresentar para vocês. Na semana que vem, eu vou trazer alguns outros temas relativos à questão de terceira fase e eu vou trazer, em especial, a importância da estrutura escolhida numa questão. Em regra, quando vocês veem o enunciado de uma questão, vocês têm a tendência de partir automaticamente para elaborar a estrutura dessa resposta de acordo com a ordem apresentada no enunciado. Nem sempre essa é a melhor estratégia, e muitas vezes a escolha de uma determinada, de uma estrutura ou de outra estrutura acaba tendo impacto considerável na coesão da resposta de vocês e acaba sendo uma escolha importante, tendo em vista o espaço que vocês têm, se é uma questão de 60 ou de 90 linhas, quantos temas vocês devem abordar nessa resposta. Nesse sentido, vocês devem levar em conta o excerto, vocês devem pensar muito bem na estrutura que vocês vão escolher, porque essa estrutura acaba tendo impacto direto, portanto, na própria avaliação que vocês vão receber do examinador.
Por essa semana é só. Na semana que vem eu vou tratar a questão de 2016, a questão sobre comércio, uma questão bastante interessante, para vocês verem não só a importância do enunciado novamente, mas a importância de uma boa escolha de estrutura. Se tiver alguma dúvida, basta me escrever no felipebesta@gmail.com ou, como de costume, me mandarem uma mensagem no Facebook. Assim que possível eu vou responder. E por hoje é só. Um grandíssimo abraço a todos, então, e até semana que vem.